conforme o padrão do template do admin. Se deu usuário deletado com sucesso, eu mostro essa, se não, eu mostro essa. E aqui simplesmente mostrando o caminho, colocando o action del para saber que foi uma deleção e chamando novamente o usuário view. Beleza, então vamos fazer agora quando for uma inserção. Como que vai funcionar? Ó, deixa eu clicar aqui em cadastrar usuários. A gente tem todos os campos. Tem a validação no lado do servidor, que seria em PHP, que ele vai utilizar o form validations, e eu peguei e utilizei a mesma validação em JavaScript para ficar mais bonitinho. Se eu clicar aqui em inserir, pode ver que ele não vai mudar o link nada, não recarregou a página, apenas mostrou todas as validações que eu tenho. Se eu, beleza. Então eu vou mostrar se ele for inserir mesmo o que faria. Ele vai chamar esse método inserir, quer ver? Eu vou mostrar aqui. Se eu inserir o usuário teste, e-mail teste, @vicine, apelido teste, senha 123. Se eu der um inserir, você pode ver que aqui em cima ele mudou para o método inserir. Ele passou os valores dos campos tudo por post e deu aqui o usuário inserido com sucesso. Se por acaso o JavaScript tivesse desligado, ele iria fazer aquelas validações que mostrei anteriormente, tudo no lado do servidor. Então ele iria mostrar todas as validações agora. Por isso é importante ter as validações que eu mostrar aqui dentro. Aqui é dados para montar lá no template, como foi falado anteriormente. E aqui a gente começa o load library for validation, que é a load do form. Aqui a gente está criando as regras de validação. Para cada campo lá, tem o campo usuário nome. A gente define que o nome desse campo é nome e qual a validação que ele vai fazer. No caso aqui o required, que seria campo obrigatório. Mesmo para esses outros campos aqui, com exceção do e-mail, que a gente tem, além do campo obrigatório, o campo valid e-mail, que serve para validar o e-mail. Aqui agora a gente está setando a mensagem para cada regra. Para a regra required o campo, aqui $S significa o nome que a gente definiu, é obrigatório. E aqui no valida e-mail a gente colocou a mensagem e-mail invalid. Esses 7 erros delimiters seria que essa mensagem de erro vai aparecer no meio desses delimitadores, para ficar no padrão da mensagem do template e ficar bonitinho. Aqui o que ele está fazendo? Se não for encontrado nenhum erro de validação, aí a gente vai fazer o insert, que foi o que aconteceu lá. Ele pegou todos os dados do post, do campo usuário. No caso a gente fez um campo array aqui, porque o CodeGuinter ele trabalha da seguinte forma: para facilitar, se você simplesmente passar um array, ele já vai inserir para você no banco, um array com todos os campos. Por isso a gente transformou todos os campos num array com o nome que está no banco, é o nome do campo. Aí a gente jogou todos esses campos usuário para o insert, para a variável insert. A gente pegou o índice senha e criptografou ela com MD5. E a gente jogou para inserir o usuário do modelo apenas a variável insert. Depois eu mostrar a facilidade de se trabalhar com array. E deu a mensagem inserida com sucesso. Aqui simplesmente ele montou o caminho novamente, leu a view que era necessário e viu o template. O alterar seria basicamente a mesma coisa. A gente vai clicar lá, ele vai trazer carregado, como eu já mostrei anteriormente, e ele vai trabalhar aqui dentro quando ele alterar um valor ou não e clicar lá no campo alterar. Ele tem a validação por JavaScript também, e caso esteja desligado, ele tem a validação aqui no servidor. Seria a mesma ideia de cima, for validation, as regras e as mensagens, e o delimitador. Caso não tenha dado nenhum erro, ele vai pegar todos os dados que foi passado por post, vai chamar o modelo usuário, alterar o usuário, passando o array, o ID do usuário, que a gente tem lá no parâmetro, para saber qual usuário ele vai alterar, e o valor do usuário que seria todos os dados do post, para ele alterar. Essa é uma das facilidades do CodeGuinter. É muito simples você fazer essa alteração, você não precisa ficar campo por campo, testando e etc. Aqui deu o usuário alterado com sucesso. Aí uma diferença aqui na hora de carregar, a gente lê depois que o usuário foi alterado pelo ID dele, para trazer já os dados alterados preenchidos no campo, caso ele venha alterar novamente, alguma coisa assim. A gente pega os dados no resultado array e lá dentro a gente vai, da view a gente vai
utilizar isso para preencher os campos. E aqui ele simplesmente está preenchendo também os caminhos, a página e o load view. Bom, o primeiro controller seria basicamente isso. Não tem mais nenhuma regra no controller aqui. Depois eu vou mostrar como funciona o model e o view vai ficar mais claro. E temos aqui também agora o controller Ajax, que eu vou mostrar. Ele é um padrão desse modo aqui, desse trabalhar com o Ajax aqui, já foi pegado pronto. Ele vai fazer toda a parte de ler, de listar, etc. Eu vou mostrar como funciona o básico. Vindo aqui no começo do arquivo, aqui é os campos que a gente quer que apareçam lá, tirando opções que a gente insere manualmente. Ó, apelido, nome e e-mail. Opções é manualmente, como eu falei. Apelido, nome e e-mail. E esse ID é apenas o índice, está adicionado aqui, então ele não vai aparecer. Aqui é a tabela que a gente está lendo, dados do banco, aqui conectando, aqui para fazer paginação, mas isso já está tudo certinho, já faz tudo automático, não precisa se preocupar. Aqui é onde ele vai fazer o filtro quando é necessário. Depois vou mostrar que em algum caso a gente teve que alterar um pouco, inserir umas linhas. Quando você lê mais de uma tabela você precisa. E aqui embaixo, que é a outra regra que a gente teve que mudar, foi aqui a gente está inserindo as opções. Seria o que mais a gente quer inserir no que vai vir por parâmetro. Então no caso tudo que a gente precisa, ele está passando por JSON, uma variável no formato JSON que ele vai tratar com JavaScript para mostrar lá na tela. A gente passou mais esses dois itens aqui, que é o linkzinho do update e o linkzinho do delete. Aqui tem os campos, aqui seria deletar. Aqui tem o que precisa, o servidor, o caminho para deletar, etc. Isso é padrão. E seria isso daqui o adicional, o Ajax normal. Vou mostrar um exemplo aqui do adicional Ajax, que ele tem uma pequena diferença. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Gerenciar adicionais, temos a categoria dos adicionais. E cada adicional pertence a uma categoria. Então temos a categoria adicional 1 e bordas. Aqui em adicionais, se a gente vier, a gente vai listar aqui, ó. Se tu perceber, tem a categoria, o nome e o preço. No banco, a categoria está um ID, então a gente vai ter que ler a tabela categoria adicional em conjunto com adicional para trazer aqui e para fazer buscar pelo nome, ali, bordas, filtrar, etc. Vou mostrar a diferença que teve. A gente colocou as tabelas aqui adicionais A e categorias adicionais B. Aqui a gente colocou os campos que devem aparecer lá, pode ver B, nome, que é o nome da categoria, etc. E aqui que teve as mudanças. A única coisa que mudou daí foi isso daqui. Opa, aqui. A gente alterou essa linha, que antes era vazio, a gente colocou a junção das tabelas, o where da junção das tabelas. Aqui, que antes era só o where, que era para quando ele passava algum valor, a gente colocou um end, para daí ele fazer o filtro pelo valor que ele passa. Ele vai ler em todos os campos aqui com o like. E aqui simplesmente a gente adicionou também essa linha para fechar a abertura desse parênteses aqui. E isso daqui é para fechar a abertura desse parênteses aqui, para dar certo. Simplesmente foi isso que foi alterado e foi passado os valores normalmente. Então isso daqui seria o controle. Ele faz as regras do negócio, a regra de leitura do Ajax, ele mostra na tela e depois a gente vai mostrar como o modelo vai trabalhar com esses parâmetros que ele passou para o modelo e vai mostrar também como as views trabalham com esses dados que ele está passando para a view. Então essa seria o fim da aula Controllers e obrigado, até a próxima.